chefe do Laboratório de Guerra Eletrônica aqui do ITA, mediador da seção técnica 4, né, radar e sensoriamento remoto. Né. Temos previstos aí 2 artigos para falar sobre eles e perguntas. Né. Cada um desses tem 15 minutos, né, para falar sobre o seu artigo e responder as perguntas. Nós vamos iniciar aqui pelo emprego, está projetado não, né? Emprego da STFT e da ACF na identificação de codificações intrapulso de sinais radar e seu emprego nos futuros sistemas de ELINT. Quem vai falar é o senhor Jorge Amaral. Trabalho e depois a gente passa para a pergunta. O senhor pode, como está fazendo, coronel, o senhor senta na ponta. Excelente. Tá bom. Os 2 aqui, cada um vai apresentando individualmente. Tá bom, Fabiano, então. Aqui, cada um vai apresentando individualmente. Tá bom, Fabiano, então. Vamos sentar aqui na mesa. Tá? E... Jorge, quando pronto, né, eu começo a marcar aqui, sem pressa, com tranquilidade. Tá bom? Eu fico com esse aqui para perguntas. Fechado? Com certeza. Boa tarde a todos. Inicialmente, contextualizar um pouquinho esse trabalho. Né? Ele nasceu de um trabalho de conclusão de curso, né, de um tenente do Corpo da Armada, né, que ele faz o aperfeiçoamento avançado como primeiro tenente. Então, o primeiro autor do trabalho ele está embarcado, como tem que ser, todos os tenentes estão embarcados, teoricamente. Né? Agora, a corveta já vai para a OM de terra. Mas, então, esse trabalho ele teve a participação importante e imprescindível do Instituto de Pesquisa da Marinha. Eu sou o comandante Amaral, eu sou instrutor da Escola Naval, então nós temos aí um trabalho que envolveu uma área de pesquisas, ou a área acadêmica, né, e a mão de obra do aluno, né, do oficial aluno. Esse nosso trabalho ele tem como, digamos assim, ambição, né, alertar da necessidade de nós estarmos sempre aperfeiçoando nossos sistemas, especificamente, né, eu coloco aí, eu diria, meu testemunho, né, o MAGE Defensor. O MAGE Defensor, vamos fazer um paralelo com bastante devidas proporções. Né, você ouve falar no Harpoon, que é um míssil da década de 70, e está até hoje aí, né, usando a mesma marca. Isso aí por quê? Porque está toda hora sendo atualizado. Né, não faz sentido você ter um míssil da década de 70. Mas, no caso do Defensor, a gente pode tentar pensar num paralelo desse. Então, a gente fala MAGE Defensor marca 3, é o próximo que vai ser instalado na fragata Defensora. Não é o mesmo que foi instalado na Barroso, não foi o mesmo que instalou na fragata Defensora em 94. Então, o objetivo desse trabalho é alertar, principalmente na área de MAGE, medida de apoio à guerra eletrônica, né, a necessidade de nós termos uma evolução de hardware do equipamento. Não adianta a gente só pensar em termos de software. Né? Então, a premissa para esse trabalho é nós termos o que a gente já tem, que é um equipamento MAGE com um receptor digital, que é uma das arquiteturas adotadas aí na engenharia, né, para resolver esse problema. Qual o problema? Né? O problema dos novos radares, dos radares modernos, radares que são desenvolvidos para várias razões desse desenvolvimento. Né? A gente fala radares que têm modulação, por exemplo, em onda contínua, modulada em frequência. Né? Agora, imagina você pegar um ExoC da década de 70, trocar o seeker dele e botar um seeker de FMCW. Você vai ter um ExoC bloco, sei lá, 5. Então, a preocupação com os radares de baixa probabilidade de interceptação eu diria que é o mais importante nesse momento, é alertar para essa realidade, não é ficção. Né? Eu recebi, por exemplo, algum comentário de um colega, quais radares usam isso? Quais os mísseis que usam? Você dificilmente vai saber.
Se você não conseguir, ninguém vai te dizer. Você acha que quem acredita que o Exocet lá da França, um bloco mais recente, vai dizer qual é o ADAC que ele está usando lá, qual é o radar ativo que ele está usando na terminal dele? Não, não vai, você não vai saber disso. Mas a gente tem que estar acompanhando pelo menos a parte acadêmica. Então, a parte acadêmica provavelmente sim. Só não vai ter se não tiver tecnologia para compactar ali na cabeça do míssil, com certeza. Mas se tiver a tecnologia disponível. Bem, o nosso trabalho focou, então, no ambiente simulado do MATLAB, ou seja, não tem preocupação nenhuma com FPGA, tá? Não houve preocupação com radar real, isso também era uma realidade. Como era um trabalho acadêmico, a gente não podia trabalhar com sinal nenhum de nenhum radar, é o contrário. Como vamos fazer isso virar ostensivo? Né? Como é que a gente vai fazer um trabalho que possa ser publicado? Exatamente não falar nada dos radares reais. É assim que a gente faz. O MAGE, né, ele com certeza tem no banco dele lá características de diversos radares, frequência da portadora, largura de pulso, PRI, qualquer coisa que você pensar vai estar lá gravado, mas ninguém vai saber. Nem nós, né? Quer dizer, lá no pessoal do IPGM com certeza, mas o CHEM também com certeza, mas de modo geral, ostensivamente, não. E essa foi uma preocupação do início, então foi um trabalho puramente acadêmico, simulado em MATLAB, sinais fictícios, né? Não há essa preocupação. Qual era a preocupação ali? Tentar reportar um pouco das modulações atuais. Modulações Barker, Frank, Chirp, né? Então, são modulações que a gente sabe que estão, né, sendo bastante exploradas. Outras eu não foi incluído no trabalho, mas a gente sabe também, né, hoje vimos aí o Software Radar, quer dizer, com certeza temos muita coisa para fazer em termos de modulação intrapulso, né, e certamente os fabricantes estão fazendo isso. Tá? Mas não houve esse esgotamento do trabalho, não. O trabalho não teve essa ambição de esgotar todas as modulações possíveis. Né? Então, escolhemos ali a Chirp, a Frank, a Barker, e, a partir daí, usamos 2 algoritmos que podem ser implementados em FPGA, rapidamente, por meio da transformada Fourier rápida, que é a STFT, que é a Short Time Fourier Transform, ou seja, uma transformada de Fourier de tempo rápido, que permite a gente analisar o sinal não apenas na frequência, mas também como ele progride no tempo. Essa que é a ideia. Né? Embora esse tempo aí é um tempo difícil de mensurar, o tamanho do frame aí é parte do jogo, né? Como você vai conseguir identificar o tamanho correto. Mas o fato academicamente está correto, isso aí funciona, a gente consegue perceber os mais simples, que é a frequência fixa, frequência linear, que foi o que a gente simulou, e também o código Frank também presente lá. Então, qual é o próximo passo? Vamos pensar assim, a gente chegou a uma determinada situação, fizemos também uma pequena abordagem com relação a ruído aditivo branco, né? Então, não houve, por exemplo, ninguém modelou o clutter, não houve essa pretensão, mas pensou-se de modo rápido ruído branco para saber como seria a robustez do algoritmo. Isso funciona bem porque a autocorrelação ela exclui ali o ruído branco, então funciona direitinho. Agora, qual seria realmente o próximo passo desse trabalho? Né? A gente quer chegar numa situação que a gente considera, na literatura, se vocês começarem a estudar os MAGES, que a gente denominou no trabalho alto desempenho, né, de alguns fabricantes, você vai ver lá que eles falam que perfeitamente detectam radares de baixa probabilidade de interceptação e ainda fazem mais do que isso. Eles falam que fazem uma classificação automática daquela assinatura do radar LPI. Né? Então, é onde a gente tem que ir. Se eles deram essa chancezinha para a gente, então a gente já consegue detectar, perfeito, já fizemos o MAGE MK3, mas e o próximo? Vai para onde? Provavelmente a gente vai fazer uma classificação automática também. Como que é possível fazer isso? Uma ideia de aproximação é essa, usar o espectrograma do sinal que a gente já conseguiu apresentar aí um determinado resultado e tratar aquilo ali como uma imagem, processamento de imagem. Então, você tem ali segmentos de reta que podem ser facilmente transformados em parâmetros, seja de extração de parâmetros, e, posteriormente, numa rede neural, você conseguir fazer isso. É possível? Qual vai ser o limite? Sempre vai ser o limite a entrada. Né? Quantos radares você vai conseguir colocar na tua entrada? Vai depender do teu banco. Aí o CHEM está aí para isso também. Né? Ou seja, o banco de entrada de parâmetros, radar, de sinais radais, é que permitiu a gente chegar hoje. Só um parênteses. Né? Se a gente considerar em 94, o MAGE defensor não
não tinha ELINT. Em 2005, quando a gente entregou para Barroso, a gente já entregou com ELINT. Quando a gente fala com ELINT, o que é isso? Ele grava o sinal bruto. Então, se eu gravo o sinal bruto, eu já sei que eu não sei, mas pelo menos sei que eu tenho o banco gravado. E aí eu permito fazer toda uma análise offline daqueles PWDs que estão gravadas ali. Então, quer dizer, isso aí foi um salto que permitiu a gente chegar onde está hoje. Se a gente está hoje fornecendo um MAGE para a Fragata Defensora, é por causa desse passado aí que foi bem feito. Tá certo? O que mais? Bem, eu acho que esse é o meu resumo. Obrigado. Não, ficou ótimo. Agora a gente tem um tempo ainda sobre perguntas a respeito do artigo. Parabéns pelo trabalho, comandante. Só queria entender qual é de que maneira você dá o ganho em sensibilidade, né? O senhor comenta lá que pode detectar sinais que um receptor convencional não detecta, né? Porque ele faz o processamento digital. Esse ganho, esse aumento na capacidade de detecção, ele se dá pelo fato de que o senhor processa na frequência, porque o senhor integra o sinal e recebe mais energia? O senhor podia explicar um pouquinho mais? Perfeito. Eu acho que eu pulei essa etapa, não expliquei muito a parte envolvida nesses radares de baixa probabilidade de interceptação. O que a gente fala ali é que nos radares convencionais eles têm uma grande potência de pico, né, e permite, dessa maneira, uma recepção do receptor MAGE. Ele vai, pela sensibilidade que ele tem, ele vai conseguir detectar num alcance suficiente para que você tenha uma reação contra aquela arma, no caso, se for um míssil, por exemplo, né? Quando você parte para, já sabendo disso, os fabricantes de radar, eles diminuíram a potência de pico e, claro, para isso, para manter a mesma energia, ou seja, o mesmo alcance radar, ele precisou aumentar a largura do pulso. Mas, né, o pessoal que já estudou guerra eletrônica inicialmente, né, sabe que quando você aumenta a largura de pulso, você perde em resolução e distância, que é natural, exceto se você tiver uma modulação intrapulso. E aí você mata o MAGE e não mata a resolução em distância. Então, quando eu falo realmente que o MAGE precisa trabalhar na frequência, é por causa disso, porque a potência instantânea é baixa, né? Mas se você fazer uma integração no tempo ali, aquelas amplitudes baixas, você vai conseguir fechar em cima da análise na frequência, que é o que a gente precisa fazer para identificar uma modulação intrapulso ali. Então, essa é a grande, a quebra do paradoxo da teoria de radar, né? Não, se você quer manter a tua energia, tu tem que largar o teu pulso. Então, aí bota a largura de pulso para ambiente de alto mar e, né, pulso estreito e em porto, por exemplo, né? Mas, na verdade, isso aí está associado à modulação. Você tem modulação ou não? Qual é a taxa de compressão de pulso que você está usando? Que aí isso aí define de outra maneira, né? Mas a ideia é essa mesmo. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, comandante, tem algumas perguntas que foram deixadas ali no seu artigo, nos comentários. Eu vou projetá-las e faço a pergunta para o senhor. Comandante, qual a diferença efetiva entre a LPI e a LPD e qual a referência bibliográfica que faz essa distinção? Essa diferença LPI e LPD está no próprio paper, né, no artigo, ela basicamente para facilitar o nosso entendimento. Hoje um radar ele consegue mudar o modo de operação dele. Ele pode iniciar como um FMCW contínuo ali e depois passar para um SHIRP, por exemplo. Então, quer dizer, é só para uma nomenclatura realmente. O LPI, né, a gente está associando a um determinado... só para análise, não necessariamente um não impede o outro. E a referência eu não lembro realmente. Nessa daí vou ficar devendo.
Está no paper, mas eu não sei qual é. Ok. E dos radares citados, quais usam o código Barker ou Frank? Existe algum no mercado? Essa foi o que eu expliquei no início, né? E essa pergunta ela é confidencial, eu não posso falar nada sobre isso. A única coisa, vamos lá, vamos tentar deixar o cliente feliz. Sim, existem radares que usam codificação Barker, ponto. E quantas amostras e quais frequências foram usadas para determinar a repetibilidade e robustez do resultado? E quais frequências utilizadas foram baseadas em radares reais? Então, a preocupação não foi em cima de parâmetros reais. Por acaso, até a gente usou 2.400, 9.600, mas foi puramente para ilustrar o trabalho, porque isso é indiferente para a aplicação do conceito de transformada de Fourier de tempo curto e o conceito de função de autocorrelação. Então, a gente não tem essa pretensão. A pretensão não é se aproximar do real. O real é o FPGA, é o receptor digital do MAGE. Esse sim vai ser real, mas academicamente não. Era só apresentar uma solução para o problema, não necessariamente com a paridade com um sinal real de radar, não. Então, conforme acabou o tempo, vou passar para o Coronel Lúcio. Sim, agora a apresentação não, a tirada de dúvidas, né, perguntas sobre o artigo Avaliação de Algoritmos de Machine Learning na classificação de alvos marítimos em imagens SAR. Vai ser o autor vai ser o Fabiano Gabriel da Silva. Boa tarde a todos, eu sou o capitão de corveta Gabriel. Esse trabalho ele faz parte da minha dissertação de mestrado, né? Ele tem como autores, além de mim, o doutorando Lucas Pedroso Ramos e os meus orientadores, a professora Bruna Gregory Palme e o professor Renato Machado. Então, o objetivo desse artigo é fazer uma avaliação de dois classificadores, né, que é o Random Forest e o KNN, que são classificadores de Machine Learning. Então, para isso, se utiliza imagens de radar de abertura sintética, né, que são imagens obtidas do Sentinel-1, que é um radar que trabalha na banda C, e é um radar que é disponível, né, as imagens elas são disponíveis pela Agência Espacial Europeia. Então, essas imagens, elas foram... o dataset de imagens ele foi desenvolvido pelo Major Falqueto. Então, mas as imagens, qualquer usuário ele pode utilizar essas imagens a partir do Copernicus, que é um repositório disponível pela Agência Espacial Europeia. Então, a partir das imagens, que são imagens em formato GeoTIFF, essas imagens elas são imagens georreferenciadas, né, já com a latitude e a longitude de todos os pontos. Essas imagens elas foram feitas o download, né, a partir desse repositório. E a partir dessas imagens foi feito um pré-processamento no qual foram retiradas as amostras. Então, na nossa pesquisa, as amostras de interesse são alvos marítimos, mais especificamente plataformas petrolíferas, né, porque são alvos importantes, no caso, para a nossa questão da vigilância marítima. Então, são plataformas petrolíferas. E aí os senhores podem perguntar, mas aí as imagens, né, de radar de abertura sintética são imagens de difícil identificação em relação a imagens ópticas. Como se obteve a identificação? Então, a identificação dessas imagens ela foi feita a partir no caso, a verdade de campo, a partir da latitude e longitude fornecida pela Agência Nacional de Petróleo. Então, a ANP ela disponibiliza a localização das plataformas que foram
os nossos alvos de interesse. Então, nós temos uma listagem de plataformas, e a partir dessa listagem de plataformas e latitudes, nós fizemos a extração dos nossos alvos, então, que nós chamamos no trabalho de patches. Então, foram extraídos, no total, 400 patches, sendo que esses patches eles são 200 de plataformas e 200 de outros alvos que seriam os navios. Os nossos alvos de interesse são as plataformas, que na nossa classificação, né, que nós utilizamos uma classificação supervisionada, os alvos verdadeiros, né, os true points, são as plataformas. Então, a partir desse conjunto de 400 patches de imagens que foram utilizados, nós fizemos a vetorização. Para que se faz a vetorização? Porque os classificadores eles vão ter que, eles vão entender não a imagem em si, e sim uma tabela, né, na qual nós teremos as features, né, que são os atributos. Então, para isso, fazemos a vetorização. E essa vetorização ela é feita a partir de uma CNN, uma rede neural convolucional. E no nosso estudo, utilizamos uma VGG 16, que é uma VGG que ela já é uma, academicamente, né, no meio científico, ela já foi já utilizada, né, em um concurso, né, do ImageNet. Então, ela já é uma rede neural convolucional já pré-treinada, então ela já utiliza esse treinamento, né, com essas imagens e para poder fazer a extração dos atributos. Então, uma vez extraídos os atributos, aí nós fazemos, vamos já fazer o nosso conjunto de treinamento. Como o nosso trabalho utiliza a classificação supervisionada, nós precisamos utilizar um conjunto de testes, né, e um conjunto de treinamento. Então, a pesquisa ela também tem como referência o trabalho, né, do Major Falqueto. Além dele ter desenvolvido esse banco de imagens, ele utilizou no trabalho dele a análise em relação à extração de atributos através da rede neural convolucional. Então, nós utilizamos também como referência esse trabalho do Major Falqueto. Então, a rede ela extrai os atributos. Então, nós vamos, a partir da referência que foi utilizado no trabalho do Major Falqueto, 50 grupos de amostragem. E aí, esses 50 grupos de amostragem, eles são feitos de forma aleatória, utilizando uma técnica estatística chamada de bootstrap. Então, a partir do conjunto de 400 imagens, de 400 patches, né, isso distribuídos de forma vamos dizer, equivalente entre verdade de campo, que são 200 alvos, plataformas, e 200 navios. Então, desses 400 vão ser retirados 80% para treinamento e 20% para teste. Então, aleatoriamente, essa técnica de bootstrapping, elas são retiradas, isso com reposição. 320 amostras, então se retira 320 amostras para se formar um grupo de treinamento e 80 amostras para se formar um grupo de teste. Então, essas amostras são retiradas e depois elas são repostas com reposição. Então, nisso são feitos 50 grupos, né, de treinamento e de teste, usando essa mesma filosofia, retirando-se 320 amostras para treinamento e 80 para testes, isso 50 vezes. Isso para poder aumentar o meu conjunto de amostras. Então, a partir desse conjunto, aí, utilizamos os dois classificadores, né, e as métricas de acurácia e de área abaixo da curva. E o trabalho ele também avaliou, além dos dois classificadores, duas bibliotecas de data mining, né, e machine learning, que são o Orange, que foi utilizado também pelo Major Falqueto, e o scikit-learn. E aí o que foi uma curiosidade nossa era saber se haveria diferença entre os classificadores, porque o algoritmo ele é o mesmo, Random Forest no Orange, Random Forest no scikit-learn.
KNN no Orange e KNN no Scikit-learn. Mas será que tem alguma diferença? Essa era a nossa curiosidade. E observamos que sim, né, que para alguns casos há diferença, para outros não, porque matematicamente os algoritmos eles são desenvolvidos da mesma forma. Mas aí o que nós vimos na literatura é que os algoritmos eles possuem parâmetros que alguns são padrões e outros são mais incrementados pelo desenvolvedor. Então, isso é uma das coisas que acaba causando um pouco de diferença. Outros são critérios de arredondamento, né, de organização dos dados, né, na hora da classificação. Então, são alguns pontos que acabam influenciando na diferença entre o mesmo classificador para bibliotecas diferentes. Mas a diferença ela é muito pouca. Então, na hora da implementação, os senhores podem perguntar, e qual eu utilizar? Aí vai depender da habilidade, né? Como eu até menciono no vídeo, o Orange ele é um software de data mining, uma biblioteca, os dois são desenvolvidos em Python, mas ele acaba sendo, para quem está começando, mais fácil de se utilizar, porque ele utiliza uma programação visual, né? Os senhores viram nas outras palestras, né? Hoje em dia se utiliza muita programação visual, tipo LabVIEW, para o desenvolvimento, acaba se tornando mais fácil, e não código. Já o Scikit-learn se utiliza o código, mas assim, quando se utiliza o código, se tem uma possibilidade maior de implementar. Então, a desvantagem do Orange é porque ele já tem os seus widgets, né? Que é como ele chama os bloquinhos já prontos, ele tem um número até pouco limitado, e os parâmetros são aqueles. E já no Scikit-learn você tem uma quantidade muito superior de parâmetros e acaba se tornando muito mais rápido até a futuras implementações. O Orange ele também tem um widget de Python, que permite ao usuário também fazer a implementação, se ele quiser, em Python. Mas o Scikit-learn ele dá mais possibilidades. Então, a partir daí, nós vimos, né, que existe um pouco de diferença, mas que os resultados, nas duas bibliotecas, eles são resultados compatíveis com o que se tem na literatura. Então, utilizamos como parâmetros, né, para cada um, no número de árvores do Random Forest, utilizamos 50, e para o KNN utilizamos 7 vizinhos. Esses parâmetros, eles podem perguntar, mas qual foi o critério de utilização? Primeiro foi o trabalho, né, do Major Falqueto, né, que foi utilizado, ele utilizou parâmetros padrões, e aí, empiricamente, nós variamos, mas que são parâmetros também utilizados na literatura por outros artigos científicos, que é nessa faixa. Mas a recomendação, na própria literatura e em livros, é empiricamente. Não existe uma receita de bolo que vai dizer que se utilize sempre 50, 10 árvores, né, ou 5 vizinhos, 7 vizinhos, que se vai ter o bom resultado. Então, o resultado ele vai depender dessa análise empírica, vai depender dos dados. No nosso caso, as imagens SAR, elas são imagens que elas possuem ruído, né, o ruído multiplicativo, que é o speckle. Então, elas são imagens que são um pouco mais carregadas, né, de informação, e tem uma quantidade grande de atributos. Essa rede, a VGG 16, ela é uma rede que ela gera 4.096 features, então uma quantidade muito grande de atributos, que acaba até gerando mais dificuldade, né, para os classificadores, mas que, mesmo assim, os resultados obtidos, né, que foram para o Random Forest acima de 80%, né, e para o KNN acima de 77% para as duas bibliotecas, foi um resultado satisfatório e compatível com o que já é alcançado na literatura. Então, como trabalhos futuros, sugere-se analisar outra rede convolucional para ver o comportamento, apesar que as redes, essa VGG 16, ela já é uma rede que é mais recomendada para o trabalho com imagens, mas a gente recomenda analisar para ver qual seria o comportamento e utilizar outros classificadores também para ver como é que vai se comportar.
tipo o redes neurais, né? o regressão logística, né? Que são classificadores que na literatura eles têm dado bons resultados, independente até do tipo de aplicação. Então, seria esse um resumo, né, do nosso trabalho de pesquisa. E muito obrigado aí pela presença aí dos senhores e fico à disposição para perguntas. Bom dia. Primeiramente, só parabenizar pelo trabalho. Eu tenho duas perguntas, são um pouco diferentes, né? O senhor comentou um pouco sobre escolha de hiperparâmetros e que foi, no início, empírica, como geralmente é, né, em aplicações de machine learning. E eu queria saber se o senhor teve, em algum momento, pensou em otimizar esses hiperparâmetros, fazendo outras avaliações, ou se realmente, por motivos do trabalho, manteve só com o número de 50 árvores e 7 vizinhos. Sim. Para esse trabalho específico, né, como tem uma limitação de nós acabamos utilizando como a referência o que o Falquetto já tinha utilizado. E aí acabamos utilizando apenas esse. Mas, assim, que não publicamos, mas assim, eu fiz em paralelo já outras análises, né, de hiperparâmetros, e não só utilizando a questão empírica, né, vamos dizer assim, mas há formas de se analisar os hiperparâmetros, né, com funções, né, específicas, né. Uma delas é o Random Search, né, que é do próprio Scikit-Learn. Então, fizemos alguns experimentos. Não publicamos, isso podemos até publicar para o próximo ano, né, para o SIG, mas utilizando essas funções que as próprias bibliotecas, no caso do Scikit-Learn, ele possui, e outros sistemas eles possuem. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para ampliar mais um pouco. Então, não foi feita a publicação em relação a essa análise e esses resultados. Mas como é que funciona essas análises de hiperparâmetros? Ele vai fazer a combinação, mas nós temos que dizer para ele quais são os parâmetros. De qualquer forma, vai ter que ter algum input empírico. E aí, o que a função ela vai fazer? Ela vai combinar entre os parâmetros que são incluídos dentro daquele conjunto ali de parâmetros, e ele vai combinar e vai ver quais são os que vão obter o melhor resultado. Então, a partir daquele melhor resultado, a gente escolhe aqueles parâmetros, né? Então, fizemos já algumas análises em relação a essa análise de hiperparâmetros com essas funções também. Entendi. Mais uma. Quando a gente fala de aplicações de machine learning, a gente costuma ter um volume, uma quantidade muito grande de dados, né? E o senhor mencionou que com 400 amostras, né, de metade separada entre estações ou embarcações, é um número pequeno, mesmo com um número muito grande de atributos ou features, né, que são envolvidas. O senhor teve algum problema por ser um número pequeno de dados e como contornou isso, ou não foi um problema? É bem colocado, né, a sua observação em relação ao limite da imagem. Isso aí é uma das dificuldades quando a gente trabalha com machine learning. Então, principalmente treinamento supervisionado. Quanto maior a quantidade de imagens, melhor para o treinamento dos algoritmos classificadores. Então, uma das formas de se compensar esse limite, né, das 400 imagens, né, dos patches, né, 400 patches que nós tivemos, foi aumentar esses grupos de treinamento. Então, essa técnica do bootstrap, que é uma técnica de ampliação aleatória com reposição, é uma solução. Se você, de repente, tiver alguém tiver com essa dificuldade, né, tem um número limitado de imagens, pode-se fazer isso. Isso é uma técnica já conceituada na literatura, né, que
permite fazer isso. Mas uma das nossas intenções, até em trabalho conjunto, né, com outros alunos, é procurar ampliar esse dataset de imagens. Então, até colocar mais imagens de outros tipos de navio, porque uma das dificuldades é ter a verdade de campo. No nosso caso das plataformas, nós já tínhamos e temos, né, os dados de geolocalização disponíveis pela ANP, mas de navios, por um navio mercante, né, um navio patrulha, ou esses navios que ficam ali na ponte Rio-Niterói, nós teríamos que ter a verdade de campo, né, daquela data. Então, quando a gente baixa a imagem SAR, a gente tem uma data específica e teria que ter essa correlação entre a data em que a imagem ela foi adquirida e a data naquele período, para se saber se a verdade de campo era aquela. Então, mas uma das formas de se ampliar esse dataset é utilizando essa técnica de reamostragem com reposição. Obrigado pelas perguntas. Infelizmente o tempo acabou, né? A gente até vê que tem mais perguntas, mas o formato do CIG é de 15 minutos, então a gente vai ter que interromper aqui as perguntas, mas os autores vão estar aqui durante o simpósio, e se tiver algum interessado, pode procurar o autor e continuar ali as dúvidas, as perguntas. Tá? Os certificados serão enviados por e-mail, tá bom, os senhores. Em nome da organização do CIG, eu agradeço a presença, a apresentação dos senhores aqui, engrandecendo o nosso evento, tá? Com as suas pesquisas e seus resultados. Então, fica meu agradecimento. E gostaria de solicitar uma salva de palmas aí pela assistência aos autores.